Quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho, antes dele ser um santo da igreja, ele viveu na África. Eu tenho que contextualizar rapidamente. Ele viveu na África e ele veio de uma mãe cristã, convertida ao cristianismo, ao catolicismo, e o pai dele era pagão. E aí ele saiu da sua cidade e foi estudar. Quando ele foi estudar, ele começou a ter contatos com outras seitas. Como ele mesmo dizia, ele sentia uma insatisfação, um vazio dentro de si. E aí ele ia buscar esse preenchimento desse vazio. Ele foi em várias seitas religiosas, e uma das seitas que nós vamos estudar, que está contextualizando mais, é a questão do maniqueísmo. Por que nós temos falado do maniqueísmo? Porque o maniqueísmo, o maniqueísmo aqui fundado por Maniqueu, na sua página 73, e que não saiba mais, está falando mais sobre o maniqueísmo. Então, essa seita fundada por Mani, que foi descartada no final do século IV, ela tinha uma visão de que o cosmo, todo mundo, o mundo, foi criado por duas forças opostas, o bem e o mal. E essas forças opostas, o Santo Agostinho vai pegar e vai contextualizar ela na sua filosofia também. Quer dizer, ele recebe a influência de Platão, porque o Santo Agostinho é um Platão da filosofia grega, mas ele também vai beber das fontes de todas as filosofias que ele comungou antes, as seitas religiosas, os pensamentos. Então, quer dizer, ele vai trazer tudo aquilo antes da conversão e vai trazer para a sua filosofia. Então, Santo Agostinho era um pagão, acreditava em vários deuses, e aí, uma certa hora, ele tem um contato com o maniqueísmo, mas depois ele sofre uma decepção, e aí ele começa a ter contato com Santo Ambrósio, e Santo Ambrósio ajuda ele na tradução bíblica no sentido de aprofundar o conhecimento da Bíblia. Aí, o que acontece? O Santo Agostinho, se ordena padre, e depois de 8 anos ele se ordena bispo, ou ordenam como bispo. E ele é conhecido como um santo doutor da igreja. Por que ele é santo doutor da igreja? Pela riqueza que ele tem nos livros. Ele tem 113 obras escritas, tá? Entre elas, toda essa fundamentação cristã, toda essa catequese cristã. Então, para a gente aprofundar um pouco mais sobre o Santo Agostinho, eu quero que você entenda o que é o ser humano. E aí ele vai falar. Meio que uma influência platônica e uma influência também do maniqueísmo dessas duas forças. O Platão vai falar que o homem é o quê? O homem vive de uma dualidade, corpo versus alma. Corpo, fonte dos sentidos, do erro. Alma, fonte da verdade, porque é ela que alcança a verdade, tá? Ela é a razão, ela é a capacidade racional do homem. Agora vamos trazer ela para Santo Agostinho? Vamos trazer um Platão para Santo Agostinho? Vamos! Então, como Santo Agostinho vê o homem? Dessas duas formas, nessas duas realidades, corpo e alma. Só que Santo Agostinho, olha para você essa visão meio obscurecida aqui do homem, tá? Ele vai falar que o homem que deixa se levar pelas coisas do mundo, como ele mesmo deixou se levar pelas coisas do mundo, os desejos, as vontades, o sexo, as coisas não regradas, o ser humano então está propenso a afastar-se de Deus. Então, essa visão negativa do homem obscurecida é quando o homem deixa o corpo dominar as suas vontades. Os desejos, as vontades do corpo é muito maior do que a alma. E aí, quando a gente parte para a visão do lado de cá, e aí você vê essa visão mais clara do homem, mas o homem sai do escuro e vai para o claro. A partir do momento que ele percebe que o pecado o distancia de Deus, o distancia da graça. E aí, a partir do momento que ele percebe, ele vai em busca de Deus. E nesse processo de conversão, de buscar a Deus, o ser humano, então,
que já é a imagem e semelhança de Deus, ele se iguala a Deus. Eu não estou falando que ele vai ser igual a Deus, porque não tem esses poderes de Deus, mas ele aproxima de Deus. Por quê? Porque ele distancia do pecado. E aí, olha, ele vai citar um exemplo aqui do Platão, porque o Platão tinha aquela tripartição da alma, né? A alma era concupiscente, ligada aqui na parte baixa, do meio irascível e a racional. O Santo Agostinho não vai dividir a alma dessa maneira, mas ele vai falar que o completo, né? A alma, né? A alma que é o nosso todo, a nossa completude, ela tem que controlar os nossos desejos, ela tem que controlar o corpo. Porque se você ficar entregue ao corpo, você não vai encontrar a alegria e a felicidade que está em Deus, tá? E aí, nós temos essa imagem aqui, e essa imagem vai falar do processo do conhecimento do ser humano, tá? Aonde o ser humano conhece? Ele usa o exemplo de Platão. Por exemplo, o Platão vai falar que o homem começa a conhecer as coisas pelos sentidos, mas como aprofunda esse conhecimento? Pela capacidade racional. Aonde está essa capacidade racional do ser humano em Platão? Está na alma. Para Agostinho a mesma coisa. Olha lá, a visão do corpo. O corpo é um ser material. A alma é um ser imaterial. O corpo é perecível. A alma é eterna. Então quem vai encontrar-se com Deus? É a sua alma que vai encontrar com Deus. Por isso que a sua alma tem que controlar esse corpo. Segura as vontades, os desejos aí, meu irmão. Aí, os sentidos que é provenientes do corpo traz o conhecimento, mas não é um conhecimento profundo, tá, das coisas. O que traz o verdadeiro conhecimento é o conhecimento da alma. É a partir do pensamento, do buscar as coisas, do buscar compreender as coisas e buscar a Deus. Buscando a Deus, você começa a conhecer. E é por isso que nós chamamos a teoria da iluminação. Então, como chama a teoria de Platão? Da reminiscência da alma. Quer dizer, a alma precisa voltar para o mundo inteligível, para contemplar as verdades. Aqui não é reminiscência da alma, não. Sua alma não vai voltar, não. Sua alma é única. Ela é eterna. Ela vai viver aqui nessa vida. Por isso que o seu corpo tem que... sua alma tem que segurar esse corpo seu. Senão você não vai encontrar a felicidade que é estar em Deus. Então olha para você ver que interessante. A teoria da iluminação de Santo Agostinho é o seguinte. Iluminar. Olha, alguém pensa que você está lá no fim do túnel. Lá no túnel. Esse túnel está escuro. E de uma hora para outra alguém vai acender uma luz e aparece um clarão. Quem é esse clarão? Quem é esse escuro? Você é o escuro. Você faz parte desse escuro. Quer dizer, a sua alma, o seu conhecimento é esse escuro. Mas quem que acende essa luzinha aí dentro de você? Ou quem acende essa luzinha no túnel? O próprio Cristo. Porque o Cristo habita dentro de você. Por isso que é uma filosofia, olha lá para você, da iluminação. Porque quem ilumina o conhecimento da verdade? O Cristo. Aonde está Cristo? Está fora? Não. É uma teoria da iluminação, mas da interiorização. Porque o Cristo habita dentro da sua alma. Olha lá para você ver. O Agostinho, isso lá na sua outra videoaula está mais bem exemplificado. Ele não aceita a teoria da reminiscência da alma de Platão, porque senão você teria que voltar em outra vida, né? Por que ele está falando da teoria da reminiscência? Porque na realidade quem conhece a verdade é a sua alma. É a sua alma que conhece a verdade. Por que a sua alma conhece a verdade? Por que ela conhece a verdade? Porque você busca a Deus. Quando você busca a Deus e busca o conhecimento, Deus vai acendendo essa fagulha, essa luz que tem dentro de você. Então, quando você busca conhecimento, Deus acende. Quando você busca Deus, Deus acende. Deus acende o quê? Uma luz dentro de você. Por isso que é da iluminação. Deus vai iluminando a sua alma para conhecer mais, para entender mais. Tá? Olha que interessante. É nesse sentido que se pode compreender a famosa frase de Santo Agostinho. In interiore homine habita veritas. Quer dizer, no interior do homem, é dentro do homem, da mulher, que habita a verdade.
Mas como eu chego à verdade? Buscando a Deus e buscando conhecimento. Deus habita dentro de você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Não pode esquecer disso, tá? Você é o reflexo de Deus, né? Aquela musiquinha agora que sumiu da minha cabeça. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. É isso. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Por que você reflete? Porque Ele está dentro de você. Então, quando você busca Deus, quando você busca conhecer, Deus vai acendendo a luzinha. Uma luzinha. Que luzinha é essa? Uma luzinha para sua alma conhecer sempre mais. Tá? E para a gente finalizar um pouco de Santo Agostinho, nós temos que entender a sua teoria da cidade dos homens e da cidade de Deus. Quando a gente fala de cidade dos homens, a gente pensa no estado político. Não é o estado político. Quando a gente pensa em cidade de Deus, a gente pensa a cidade de Deus é a igreja. Não, ele não está referenciando nem ao estado político e nem à igreja. Ele vai falar que nessa vida, olha, é um pouquinho meio parecido com Platão. Quem é a cidade dos homens? O mundo sensível. Quem é a cidade de Deus? O céu. Mas na realidade, para Platão, é o mundo inteligível. Lá estão as verdades. Nós vivemos neste mundo aqui, ó, no mundo da cidade dos homens. Aqui as leis, elas não são eternas, elas são variadas, variantes. E aqui está o grande problema. Qual que é o problema? Aqui está o pecado. Aqui está o pecado. Então você tem que afastar do pecado. E aqui nessa cidade dos homens, tentar buscar a cidade de Deus. Quer dizer, buscar o céu. E aí, para finalizar essa parte, ele vai falar que nós vivemos na cidade dos homens, ou você tem que viver na cidade dos homens, já projetando a cidade de Deus. Quer dizer, projetando o céu. E que um dia, na vinda de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo vier novamente, ele vai instaurar a cidade de Deus. Tá certo? Por que a cidade de Deus? Porque a cidade de Deus, as leis são eternas. É tudo perfeito, tá? Lá nós vamos reconhecer Deus, porque Deus já está presente em nós, tá? Lá só nós vamos lá reconhecer Ele, tá certo? Então, muito obrigado. Não deixe de assistir a videoaula mais complexa, porque nela eu detalho todas as vidas, as partes de Santo Agostinho, tá? Então, bom dia.